Síntese do profeta Ezequiel, o item 43 do nosso livro, Profecia contra o Monte Seir, estudando Ezequiel, capítulo 35, versículos 1 a 15. O versículo 5 desse texto diz: Pois que guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada. O Monte Seir era habitado pelos descendentes de Esaú. Eu separei aí Gênesis capítulo 36, versículos 8 e 9. Esse versículo diz, versículo 8, Portanto Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Gênesis 36, versículos 8 e 9. E também Deuteronômio capítulo 2, versículo 4, que diz: E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Deus deu ordem a Moisés para não fazer guerra a eles, pediu passagem, mas naquele momento os edomitas já tinham uma rivalidade com Israel, apesar que estava claro que Israel não ia lutar contra os edomitas, mas sim contra os cananeus. Os edomitas, os descendentes de Esaú, eles não faziam parte dos cananeus. Vamos lembrar que Esaú era irmão de Jacó. Então, ele era um parente de Israel, irmão de Israel, logo filho de Isaac, descendente de Abraão, ou seja, eles eram semitas. E os cananeus, vamos lembrar, eles eram descendentes de Cã. Canaã, ele foi amaldiçoado com Cã quando eles zombaram da nudez de seu pai. Os edomitas, eles ficavam ao sul de Canaã. Por isso, quando Israel saiu do Egito, que fica mais ao sul ainda, atravessou o deserto para entrar em Canaã, o natural é ele passar pela terra de Edom. Como Edom não permitiu, eles tiveram que dar a volta e acabar por experimentar o milagre da abertura do Rio Jordão. Se não fosse a dificuldade que Esaú criou, eles não precisariam atravessar o Rio Jordão. Eles entrariam em Canaã antes mesmo do Mar Morto, logo antes do Rio Jordão. O comentário do livro prossegue. Após Nabucodonosor destruir Jerusalém, os edomitas diziam: Os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos. No versículo 10, fazendo referência ao reino do sul e ao reino do norte. Claro que eles já tinham se dividido, vamos lembrar, lá no ano 931, aqui nós estamos perto do ano 570, 597, houve a divisão do reino, Então nós já estamos aqui no ano 570, se fosse no ano 600, já seriam cerca de 270 anos. Então vamos colocar aí cerca de 300 anos depois da divisão do reino. Então, por isso eram chamadas duas terras. A primeira terra, que era o reino do norte, foram levados cativos, mas de alguma maneira o reino do sul ficou governando aquele reino do norte. O próprio Josias enviou missionários para ensinar a palavra de Deus no reino do norte. Agora, sem rei, os edomitas estão dizendo: nós vamos possuir as duas terras. Essa rivalidade, ela vinha de longa data, desde Esaú e Jacó. Jacó cometeu aquele erro de tomar a primogenitura do seu irmão, comprar a primogenitura do seu irmão, e isso criou uma rivalidade com Esaú. Ainda que, na interpretação, Jacó ele não foi abençoado simplesmente por ele ter recebido a primogenitura do seu irmão, ter comprado a primogenitura do seu irmão. Porque teve outras pessoas que eram primogênitas e não receberam a grande bênção de Deus, como Rubens, que era o primogênito de Jacó, e ele não recebeu a grande bênção, a bênção dupla caiu sobre José. Então, a questão para receber a bênção era realmente a fidelidade a Deus e o amor à bênção. Esaú, ele não teve amor à bênção, abriu mão daquela bênção,
e também não foi fiel a Deus, não era um homem que temia a Deus. Em nenhum momento a Bíblia relata ele fazendo um pacto com Deus, como Jacó fez, né? Dizendo a Deus que se Deus o abençoasse e ele voltasse àquela terra, ele iria honrar a Deus, iria dar-lhe o dízimo de tudo, né? Então ele estava se apresentando como um servo fiel. Em nenhum momento a Bíblia fala isso de Esaú. O comentário do livro prossegue. A intenção era se aproveitar da catástrofe e tomar a terra em definitivo. Então, os descendentes de Esaú queriam possuir a terra que eles sabiam que não pertencia a eles. Eles tinham recebido uma boa porção de terra também. Um dos lugares mais seguros que existia foi onde os edomitas foram habitar, ao sul de Canaã. Tinha uma cidade que ela era cercada de pedras, e eles também edificaram ela na pedra, fazendo cavernas nas pedras, e era um local difícil de ser atacado. Então eles tinham um local privilegiado. O comentário prossegue. Mas o Senhor rejeitou a sua terra. Por fim, a terra de Edom, assolado serás, ó monte Seir e todo Edom, no versículo 15. Bom, os edomitas, eles, por causa dessa rivalidade, tinham inveja de Israel. Esse versículo 15, se nós lermos ele de forma completa, ele diz o seguinte: portanto vivo eu, diz Adonai Yahvé, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Ou seja, Deus ainda está dizendo, o julgamento que eu vou fazer contra vocês vai me fazer ainda mais conhecido em Israel, para evidenciar realmente que Deus estava punindo Israel para corrigi-los, para que eles entrassem pelo caminho correto. E agora julgando aqueles que pediam a destruição total de Israel, e os israelitas verão que Deus, na verdade, estava apenas punindo-os e não querendo destruí-los. No capítulo 12, do mesmo capítulo 35 de Ezequiel, diz que eles queriam transformar a terra de Israel em pasto. Né? Falou assim, isso aí vai ser tudo nosso, ou seja, se vai se transformar em pasto, não vai sobrar ninguém. Todos serão mortos, ou aqueles que ficarem nós vamos tomar, vamos escravizar. Veja, o versículo 12. E saberás que eu, Yahvé, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Ou seja, essa região vai ser assolada, não vai haver mais ninguém na terra, nós vamos chegar e tomar tudo e colocar o nosso gado. No Salmo 137, versículo 7, relata como os edomitas celebravam e pediam que a destruição de Israel fosse realmente o máximo que pudesse, de remover todos os alicerces da cidade, tudo, não deixar nada. Esse salmo foi escrito por israelitas que estavam na Babilônia, como escravos. Ele diz, lembra-te, Yahvé, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a até os seus alicerces. Ou seja, pedindo, né, falando para que os babilônios fizessem uma destruição total da cidade. E também vamos lembrar que no Novo Testamento existiu um edomita, um homem descendente de Esaú, chamado Herodes. Esse homem foi uma grande catástrofe para Israel. Infelizmente, Herodes também só existiu por culpa e erro dos israelitas. Por quê? Quando os israelitas estavam sendo dominados pelos gregos, teve um momento que alguns israelitas protestaram, principalmente por causa da influência grega na religião judaica. Os israelitas protestaram, fizeram guerra e conseguiram se livrar dos gregos. Se livraram através da família dos Macabeus.
um texto histórico conhecido, que não consta na nossa Bíblia, porque não é um livro inspirado por Deus. Os israelitas nunca consideraram ele inspirado por Deus. Ele consta na Bíblia católica, né? E esses macabeus, que não eram da tribo de Judá, eles acabaram assumindo o trono e eles começaram a atacar povos vizinhos, atacar os edomitas, obrigar os edomitas a se converter ao judaísmo, e nós sabemos o que é uma conversão realizada na base da força, ela não é verdadeira, né? Então teve um homem chamado Antípater, ou Antípatro, né, que ele fingiu se converter e fazia discurso como se tivesse convertido realmente à religião judaica. Ele acabou ganhando a confiança dos macabeus, e depois, quando o Império Romano dominou aquela região, no ano 63 antes da era cristã, Antípater, ele também começou a agradar os romanos, ganhou a simpatia dos romanos, e ele acabou por se tornar mais poderoso do que os próprios macabeus em Israel. E ele vai acabar por colocar o seu filho Herodes como governador da Galileia, e depois, quando ele morre, Herodes vai se tornar o rei da Judéia. Então, para vermos como os edomitas, eles realmente foram uma catástrofe para Israel. Hoje em dia nós podemos dizer que os edomitas não existem. Existem pessoas habitando naquela região onde eles viviam, no sul de Canaã, mas não existe nenhuma identificação com os edomitas, né? Então, podemos dizer que aquele povo realmente, como Ezequiel profetizou, eles foram destruídos, desapareceram.